Então, quando a gente está falando ali dos 3 passos para você começar no mundo dos leilões, e o primeiro passo é justamente a clareza, eu estou falando justamente de você saber o quê? Encontrar oportunidades, ou saber quais oportunidades você está buscando. E aí, quando a gente fala de quais oportunidades eu estou buscando, muitas pessoas acabam falando o quê? Para mim, essa é talvez uma das perguntas que eu mais recebo também. Tá, se eu começo por imóveis ou eu começo por veículos? Tá, se eu busco sucata, eu busco leilões da Receita Federal, eu busco leilões da Caixa Econômica Federal, por onde que eu começo? De verdade, comece encontrando oportunidades. Escreve aí nos comentários, escreve aí no seu caderno. Eu preciso encontrar oportunidades. E essas oportunidades, você vai conseguir encontrar elas, sendo elas veículos, sendo elas imóveis, sendo elas sucatas, sendo elas joias, sendo ela uma infinidade de coisas, desde que você tenha na sua cabeça o que você está procurando, desde que você tenha clareza do que é que você está procurando. Tá? Como que eu faço para ter essa clareza? Você vai justamente identificar fatores que vão contribuir para aquilo que você quer investir. Se você tem um capital reduzido, o que você tem que fazer? Você tem que procurar oportunidades que atendem ao seu capital. Ou, em alguns outros casos, você vai trabalhar com capital de terceiro. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se você tem um capital mediano, você vai aproveitar oportunidades, ou você vai buscar por oportunidades que vai te dar ali a possibilidade de aproveitar aquelas oportunidades medianas. Tá, se eu tenho um capital gigante, eu tenho o dinheiro aqui, pronto para fazer investimento, e como é que eu faço? O que é a clareza que eu preciso ter? Você tem que ter a clareza necessária para entender que você não vai sair de cara pegando todo o capital que você tem e colocando uma oportunidade de leilão. Você vai primeiro experimentar. E aí aqui já vem talvez a maior lição de todas para vocês que estão no desafio lucrando com leilões. É extremamente necessário que você experimente o mundo dos leilões antes de enfiar de cara. Por quê? Isso vai evitar aquilo que nós chamamos de risco da ruína, ou vai diminuir esse risco da ruína. O que é o risco da ruína, Tasso? É o risco de eu colocar tudo por água abaixo. É o risco de eu acabar me frustrando. É o risco de eu acabar sendo ali uma pessoa que vai ser chacotada depois porque acabou metendo os pés pelas mãos. E quando a gente fala do segundo passo, o que é o segundo passo, Tasso? O segundo passo é justamente você ter ali uma curadoria. Tasso, o que é essa curadoria? Curadoria nada mais é do que você ter alguém, ou você ter um passo a passo a seguir que vai te garantir que você está fazendo um bom negócio. Por quê? Depois que você tem a clareza de saber o que você está procurando, ou do que você vai procurar, o segundo passo é justamente o quê? Você saber como aproveitar aquelas oportunidades. E aí, quando a gente chega nesse segundo passo, a gente tem alguns problemas muito comuns no mundo dos investimentos de leilões. Tá, que problema é esse? Por exemplo, me deu um problema. O problema da pessoa não saber fazer uma boa avaliação mercadológica. Para você que está aqui nos assistindo, anota aí. Avaliação mercadológica igual a importantíssima. Coloque em letras garrafais. Importantíssima maiúscula. Por quê? Se você não sabe fazer uma boa avaliação mercadológica, infelizmente, você vai acabar fazendo um mau negócio no mundo dos leilões. Tá, o que é esse negócio de avaliação mercadológica? É você confirmar se aqueles valores que estão sendo apresentados ali nos leilões condizem com a realidade de mercado ou não. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, assim como eu comecei falando para vocês, muitas pessoas, ou a maioria, acha que, não, porque está em leilão é uma oportunidade. E aí ela acredita naquele 95% de desconto, 70% de desconto. Lembra sempre de um negócio?
Nós vivemos no Brasil, o país da Black Fraud, ou seja, onde você compra tudo pela metade do dobro. Tássio, como que eu faço para fugir disso? Saiba ou aprenda a fazer uma avaliação mercadológica. O segundo passo, a curadoria, ela serve justamente para quê? Para você desenvolver ou para você aprender métodos ou metodologias que vai te permitir o quê? Que vai te permitir buscar as informações necessárias sobre o mercado daquilo que você está querendo investir. O primeiro passo, que é a clareza, você já sabe o que você vai investir. O segundo passo é o quê? Eu encontrei algo que eu quero investir, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se aquilo ali se trata de um bom negócio ou não. Eu estou falando para você justamente da necessidade de quê? De verificar se aquele apartamento que foi ofertado lá naquele leilão, com 95% de desconto, ele realmente está com 95% de desconto ou se ele está só com 70%, com 50%. Em alguns casos, muitos casos, eu diria, aquele apartamento que está lá com letras garrafais de 95% de desconto, na maioria das vezes, ele não está nem com 10% de desconto completo. Ou seja, a pessoa acha que está comprando por 95% de desconto e acaba fazendo um mau negócio. Ah, Tássio, mas isso é propaganda enganosa? De verdade, não confie o seu dinheiro a outras pessoas. Confie realmente em você. Ou seja, seja uma pessoa pronta, tenha a sua curadoria. Ou seja, saiba avaliar se aquilo ali se trata de um negócio real ou se aquilo ali se trata de um negócio fictício. Por quê? Se você não souber fazer isso, infelizmente você vai acabar fazendo um mau negócio no mundo dos leilões. Tá, o que mais que eu preciso saber nesse segundo passo de curadoria? É extremamente necessário você saber fazer aquilo que nós chamamos de valoração de lance. Escreve aí no seu caderno, valoração de lance. O que é essa valoração de lance, Tássio? O Thiago perguntou, Tássio, posso investir em leilões morando no exterior? Pode sim, Thiago. Você deve, na verdade, porque a partir do momento que você ganha em uma moeda forte, quer seja em dólar, quer seja em euro, e você vem investir em um mercado relativamente fraco, como o do Brasil, você está ganhando duas vezes. Por quê? Você está ganhando na valorização da sua moeda e você vai estar ganhando na valorização dos ativos que você comprar com essa sua moeda forte. Então, você que mora no exterior, você que trabalha no exterior e quer investir no Brasil, de verdade, leilão é uma ótima opção para você multiplicar o seu patrimônio em real. Ah, Tássio, mas e aí? Depois, como é que eu faço para transferir isso para dólar depois? Com a rentabilidade que você vai ter, certamente você vai ver o quão atrativo é esse negócio. Por quê? Você está ganhando duas vezes. Você já está ganhando ali por uma moeda forte, sendo investido em um mercado fraco. E ali, além disso, você tem a possibilidade de comprar muitas oportunidades pela metade do preço ou até mesmo por menos da metade do preço. Esse é o mundo dos leilões. E aí, falando ainda do segundo passo da curadoria, e a gente estava falando justamente da etapa de chamada valoração de lance, a valoração de lance nada mais é do que você saber quanto efetivamente você está pagando em uma oportunidade de leilão. É muito comum as pessoas, de uma maneira errada, falarem assim, ah, eu comprei um apartamento que vale 200 mil por 100 mil reais. Eu vendi por 200, eu ganhei 100 mil reais. Tá errada essa sua afirmação. Errada por quê? Errada porque você tem aquilo que, além do valor que você ofertou de lance de 100 mil reais, você tem aquilo que nós chamamos de despesas acessórias. Anota aí, despesas acessórias. O que são, Tássio, essas despesas acessórias? Despesas acessórias nada mais é do que aquilo que incorpora ao seu valor de lance. Se você deu 100 mil reais de lance, você tem que pagar o quê? 5% de comissão para o leiloeiro. Você tem que pagar o quê? Em caso de imóvel, ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Você tem que pagar ainda registro
no cartório, você tem que pagar ali algumas taxas. Se os débitos que recaem sobre aquele imóvel forem de responsabilidade do arrematante, você tem que também pagar aqueles débitos. Então, para que isso não aconteça, o que você tem que fazer? Para que não aconteça de você fazer um mau negócio, você tem que fazer muito claro essa valoração de lance. A valoração de lance nada mais é do que eu pegar o valor que eu tenho de lance, mais as minhas despesas acessórias e chegar ao meu valor real de lance. E esse valor real de lance ele é tão importante por quê, Tássio? Porque ele vai ser confrontado com aquilo que nós chamamos de expectativa de venda. O que é a expectativa de venda? É por quanto provavelmente eu vou vender aquele bem que eu adquiri no leilão. Então, aquele lance que eu dei de 100 mil reais naquele apartamento, muito tranquilamente, ele vai se tornar 115, 120 mil reais com todas as despesas acessórias. Se eu tenho ali a possibilidade ou a expectativa de vender aquele apartamento por 200 mil reais, isso significa que eu tenho uma expectativa de lucro de 80 mil reais. E por que é tão importante eu saber qual que é a minha expectativa de lucro? Porque às vezes vai ser com base na expectativa de lucro que eu tenho, que eu vou deixar uma oportunidade de lado ou eu vou abraçar aquela oportunidade. O terceiro passo é justamente aquilo que nós chamamos de caminho. O que é esse caminho, Tássio? É justamente você não parar pelo meio do caminho. Como assim, Tássio, parar pelo meio do caminho? É muito comum uma pessoa que ela começou a ganhar 1.000 reais, amanhã ela começa a ganhar 2.000, 3.000, 5.000, ela para naquele estágio. Por que ela para naquele estágio? Porque na cabeça dela, ela já está grata suficiente para quê? Para aquela vida. Ou seja, se eu passei de 1.000 para 5.000, tá top a minha vida. E até esses dias atrás eu estava me lembrando da época em que eu falava, não, o dia que eu ganhar 10 mil reais eu estou estourado na vida, eu não trabalho mais nunca na minha vida, eu não mexo com mais nada, eu quero só ganhar 10 mil reais e pronto, acabou minha vida. E aí chegou o dia que eu comecei a ganhar 10 mil reais por mês. E eu falei, parece que 10 mil reais não é tanto dinheiro assim. E aí às vezes você que ganha 1.000, 2.000, está olhando para mim agora e falando assim, esse cara é um idiota. Que negócio é esse de que 10 mil não é dinheiro? De verdade, o seu padrão de referência atual, ele é do tamanho de um ovo. E eu posso te falar isso com toda certeza. Por quê? A gente vive num lugar muito bom, que é Alphaville. E aí, a gente vive falando que, não, Alphaville é um pedaço dos Estados Unidos, do Brasil, Alphaville é uma bolha, Alphaville é um lugar muito maravilhoso, e realmente é mesmo. E aí a gente foi para a China agora, e aí a gente viu que realmente esse lugar fora do Brasil aqui nem é tão legal assim. Se não fosse o fuso horário, eu vou te falar, eu ia mudar direto para a China, se não fosse o fuso horário. Porque que lugar massa, que lugar que eu tive os meus padrões de referências alongados. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque aquele terceiro passo ali, o caminho, é talvez um dos passos que as pessoas mais param. Por quê? Elas acabam parando no meio do caminho. Elas acabam fazendo as suas primeiras arrematações. Lá no primeiro passo ela já tem clareza do que ela está buscando, do que ela quer alcançar de resultado. Lá no segundo passo ela já tem ali a curadoria, ela já tem as ferramentas necessárias para fazer as suas próprias arrematações, as suas primeiras arrematações, só que ela não persiste no caminho. Ela não continua, ela não dá prosseguimento nas suas arrematações até alcançar o estágio de vida que ela quer para ela, o conforto que ela quer dar para a família dela. Ela acaba se contentando. Lembra daquele negócio que eu falei para vocês? Conformado sempre, grato sempre e inconformado também. Esse terceiro passo aqui
faz muito sentido se você interligar essas duas coisas. Essa necessidade que você tem de quê? De buscar sempre um próximo resultado. Porque o seu resultado atual não dita o seu futuro. O seu resultado atual é somente uma fase, é somente um estágio que você está passando. E aí, se você for uma pessoa esperta, você consegue passar disso aí muito rápido. Se você for uma pessoa inteligente, você consegue ir muito mais rápido. E leilão pode te ajudar e muito com isso.